Ele é único. Você acredita que nenhum jogador na história do futebol tem os recordes e os títulos do Cafu? Bastidores do DNA Businesswoman. Maria Moraes, é um prazer te receber aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que vocês estão vivendo com o livro do Cafu. Bom, a minha amizade com o Cafu se arrasta há 25 anos já, né? A minha formação é jornalismo e eu fui jornalista esportiva durante muito tempo e trabalhei com o Cafu na época dele no Palmeiras. E criamos uma grande amizade que, graças a Deus, só vem aumentando. Esse livro eu me sinto muito lisonjeada, porque eu sei de vários jornalistas, né, homens que já quiseram escrever a história do Cafu, e o Cafu nunca quis, ou porque não era a hora, ou porque não sentiu. E quando ele foi convidado para lançar a saga Cafu, que é uma maneira muito especial, vou te contar como que a gente está lançando, ele me procurou e eu fiquei muito feliz, né, porque é um dos maiores jogadores da história do futebol e chamou uma mulher, né, para escrever a história dele. E quando ele me convidou, eu falei, Cafu, a gente não pode lançar de uma maneira comum. Vamos tentar fazer uma coisa que linke muito esse seu lado humano, que é a inclusão. Então, o que nós lançamos agora no Catar? Nós lançamos há um mês no Catar. O primeiro capítulo é tipo um teaser que conta de quando ele nasceu até o primeiro contrato profissional. Escolas da rede pública, as escolas particulares também estão comprando, as prefeituras estão comprando esse livro. Esse livro vai ser um grande concurso, onde as 5 melhores redações vão se tornar prefácio do livro dele, que vai ser lançado antes da Copa, que aí é uma biografia enorme, que conta toda a saga, né? A gente não focou muito o lado pessoal, é mais o lado profissional. Nós focamos bem isso. E a gente está muito feliz, porque é uma maneira de incentivar as crianças a sonharem. Nesse livro, a gente fala muito da importância dele, a família dele, né? A primeira base, o pai e os irmãos, como foram importantes para ele conseguir chegar onde ele chegou, né? O melhor lateral da história do futebol, gente. Não é qualquer um, né? E o capitão da seleção num momento tão especial para o país, né? Queria que você falasse um pouco para as pessoas que são mais jovens e que não acompanharam essa história do Cafu. Quem foi o Cafu para o futebol brasileiro? O Cafu não foi para o futebol brasileiro só. Para o futebol brasileiro, a imagem é o capitão do Penta, homenageando o Jardim Irene e levantando a taça, símbolo da maior conquista, né, do futebol mundial. Mas o Cafu, ali nas pesquisas, e a gente já conhecia a história, mas a gente se aprofunda, ele é único. Você acredita que nenhum jogador na história do futebol tem os recordes e os títulos do Cafu? Ele é sempre muito acessível, então as pessoas... É sempre muito popular, então as pessoas talvez não tenham essas crianças que estão chegando agora e que se espelham nesses ídolos, que são... Eu não desvalorizo a história de ninguém, mas hoje os jogadores da seleção, eles não têm aquela identificação que a turma de 2002 tinha. Exato. Né? Hoje a maior parte das pessoas que chegam fala, a gente gosta muito da seleção, mas a gente não consegue se identificar tanto com jogadores como a gente se identificava antes. Então, gente, Cafu não é só o capitão do Penta, o jogador que mais vestiu a camisa da seleção, recordista em jogos pela seleção brasileira, pentacampeão mundial 2 vezes pelo Milan, 1 pelo São Paulo e 2 pela seleção. Ele é único na história do futebol. É muito importante a gente ressaltar isso, porque é uma história de muita luta dele. Sem dúvida. Nesse livro, no primeiro, que chama O Grande Sonho, ele foi recusado em 9 peneiras. Qualquer um desanimaria. Qualquer um, e assim, era uma coisa com requinte de crueldade, assim, sabe? Treinava um mês, quando ia, não ia, treinava, não, chegava e ficava uma semana indo para treinar, e aí quando treinava, não ficava, e ele não desistia. E o apoio do pai dele foi fundamental. Eu fico entusiasmada e começo a falar demais, porque quando eu me aprofundei, a gente é amigo, mas quando eu me aprofundei agora, e eu fui vendo a riqueza de detalhes da história dele, é realmente magnífica. E para a gente terminar, né, o evento que nós estamos aqui, DNA Businesswoman, como é que foi uma mulher para fazer essa tarefa de contar essa história? Nós somos muito parceiros já de trabalho. A gente tem um programa que chama História de Campeões, que a gente já gravou a primeira temporada. A gente tem muita afinidade em palco, porque a gente faz muita palestra juntos. E como a saga Cafu, ela é narrada em primeira pessoa, não é um escritor contando, eu escrevo como se fosse ele. Ele falou,
tem que ser uma pessoa que tem identificação comigo. Então, assim, me deu muita alegria, mas me trouxe muita responsabilidade, porque eu sou escritora, né? Eu tenho 2 best-sellers infantis, a Fada Ruth e o Castelo de Diamantes e o Menino e o Anjo. Mas não estava criando uma história, eu tinha que retratar uma história como se fosse ele. Então, às vezes eu estava escrevendo, eu falava, não, peraí, o Cafu não falaria dessa maneira. Aí eu voltava e lembrava dele. Então, eu acho que isso é importante, por isso que talvez ele tenha escolhido uma pessoa que é uma grande amiga, né, que conhece ele, que a gente desabafa. Ele é o meu melhor amigo, eu sou a melhor amiga dele. Então, eu acho que a gente tem... Se fossem escrever o meu livro, eu também escolheria ele. Imperdível essa série contando a saga do Cafu, que foi o campeão do Penta, né? Ele foi o capitão da seleção brasileira e nós precisamos, nesse momento, entender como é ser capitão das nossas vidas e dos nossos negócios. Até mais. Até mais.